Olá, olá! Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar com você agora, nesta tarde, no nosso primeiro podcast, nosso primeiro programa aqui do Destrave Decor. Tudo bem com você? Eu sou a Thaís. Eu sou a Tainá e queria saber se vocês estão prontas. Espera aí que entrou um áudio aqui. E aí, gente, vocês estão prontas? Como a Tainá estava perguntando aqui, vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente? Porque agora, no programa de hoje, você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia aí da sua casa. E, claro, sem precisar se perder em um mar de indecisões, né, na hora aí de começar a decorar. Então, ajuste aí o volume, relaxe, porque agora nós vamos te conduzir para o caminho certo do destino até a sua casa dos sonhos. E, claro, fazer o quê, Thay? Destravar o quê dentro delas? A decoradora que existe dentro delas, né? Tive um pequeno problema técnico aqui no início, mas é a nossa primeira live, então vamos relaxar, né? Tá, como a Thay falou, e começar aqui o nosso primeiro Destrave Decor. A gente quer que vocês sintam-se bem-vindas a esse primeiro episódio. É isso aí, gente. E para hoje nós escolhemos esse tema, né, muito pertinente, que é casa sem graça, precisando de uma repaginada. E agora? E agora, José? E agora, Thay? O que nós faremos? E é uma questão, né? Quando saindo um pouco do roteiro, não querendo improvisar, não querendo sair do roteiro, mas já saindo do roteiro e já improvisando, o Uhum. que mais te pega, Thay? Assim, quando eu penso em começar a decorar alguma coisa na minha casa, assim, eu sei que nós somos arquitetos, mas nós também somos meras mortais, né? Uhum. Então, quando eu começo a me pegar e pensar assim, quando eu me deparo que, não, preciso realmente dar aquele estalo, preciso fazer isso, preciso decorar, preciso redecorar, mudar alguma coisa aqui dentro de casa, que mais te pega, assim, que te trava, que não te deixa sair desse início para começar a decorar. Eu Olha, essa sua tenho. pergunta é difícil, né? Porque nós somos arquitetas, né? Então a gente é acostumada a lidar com os desejos das outras pessoas, as pessoas vão falando com a gente e a gente vai tentando traduzir isso no espaço. Eu acho que quando é a minha própria casa, o mais difícil é eu mesma me entender. Aham. Porque eu tenho que parar e exercitar realmente essa parte de olhar para dentro para poder eu entender nos meus próprios pensamentos o que que eu quero transmitir para minha casa, né? Sim, eu acho que eu ia também pela mesma linha. Eu ia falar Uhum. decisão, decidir, né? Que é justamente Uhum. isso. A decidir o que eu vou querer. Porque você sabe que eu tenho aquela minha pasta no Pinterest da minha mansão imaginária, né? Com certeza. Que eu gosto de. Não gosto de tudo, mas gosto de muita coisa. Então fica realmente difícil a gente parar e realmente decidir, né? Então eu e a Thay, nós vamos aí pela mesma linha, né? De Com indecisão certeza. e de travamento. Então, gente, vamos lá. Por que o que acontece quando a gente se pega, né, nesse sentimento, né, de se deparar com a casa sem graça, né? E o que é, né, você parar e começar a achar a sua casa sem graça? Eu vejo assim, para mim, e eu acho que para Thay também, até mesmo como ela já falou, para mim eu acho que eu vejo como o pior sintoma que a gente pode sentir quando a gente olha para nossa casa e a gente se depara com essa sensação de, nossa, minha casa tá tão sem graça, né? Não achar mais graça, não sentir mais prazer ali dentro da sua casa, né? E eu não digo nem pelo lado assim da, do funcional, né? Não é a falta de limpeza,
não é a falta de organização. Às vezes pode até estar bonita, né, a tua casa. Mas quando a gente começa a ter esse sentimento da casa sem graça, né? Para mim, esse é o pior sentimento que a gente pode ter, Uhum. além de vários outros, né? Que a gente pode se deparar dentro de uma casa. Com certeza, porque, na verdade, realmente, como você falou, a gente já coleciona caso, né, de clientes que a gente chegava assim e olhava, gente, essa casa tá maravilhosa, né? E a pessoa chegava pra gente, eu não sei porquê, mas eu não gosto e tal. E isso, na verdade, é uma falta de pertencimento. As pessoas, principalmente aqui nós estamos falando com mulheres, elas são muito suscetíveis a externalizar as suas mudanças, a sua personalidade no seu cabelo, na sua roupa, na forma de vestir. Só que em relação à casa, às vezes falta essa personalidade, né? Uhum. Só que a pessoa não entende que é isso que está faltando. Ela olhar para aquela casa e sentir que pertence a ela, como é o famoso, nossa, tá com a sua cara, né? É. E a pessoa começa a achar a casa sem graça, mesmo a casa tendo inúmeras decorações, bons móveis, e simplesmente ela não entende por que ela não tá gostando daquilo. E é como você falou, não é falta de limpeza, não é falta de organização, é falta de identidade, no meu ponto de vista. Sim. E até porque, Thay, essas coisas acabam sendo consequências, né? Muitas das Uhum, vezes. Não é nem porque a casa é difícil de cuidar, não é nem porque a casa muitas das vezes não tem espaço suficiente, mas simplesmente a casa às vezes fica bagunçada ou mal decorada, enfim. Porque primeiro você tem esse sentimento, né, de sem graça, e aí todo o resto vai virando a consequência, né, disso tudo. E É mais depois emocional, né? muito mais emocional do que simplesmente espaço físico, né? Uhum. Então, Inclusive, isso me lembra uma história de quando eu estagiava ainda, não era nem formada, né? Lá no meu segundo estágio. Eu me lembro que eu fui numa casa que eu achei, assim, muito linda. A casa, ela tinha uma pegada, assim, um pouquinho mais praiana, sabe? Tipo, pedras, toda clarinha, né? Com aqueles móveis mais escuros. E um casal tinha comprado aquela casa e contratou o escritório onde eu estava estagiando para reformar. E lá fui eu fazer meu primeiro levantamento numa casa e eu me deparei com aquela casa lindíssima. E aí eu questionei o meu patrão e falei assim, mas por que vai mudar uma casa tão bonita como essa, sabe? Tipo, o que a pessoa tem para mudar aqui? É só entrar com móvel, tá pronto. E aí ele me falou, mas o casal que entrou agora não sente que é a personalidade deles, né? Então foi-se feito uma mega reforma e da casa só se aproveitou-se a estrutura, né? Porque ela mudou completamente de estilo. E ali eu já entendi um pouquinho de o que viria pela frente na minha profissão, né? Que é entender o que as pessoas desejam por dentro e o que elas vão sim, externalizar fora. sim, verdade. E isso me vem muito assim quando você fala isso e como você falou lá no início também, muitas das vezes o cliente não sabe nem o que é, só sabe o que quer mudar. E tinha uma cliente particular, né? Ela era muito assim, ela era toda extrovertida, ela gostava muito de rosa, ela era toda feminina e tudo mais, né? E ela falava muito isso. Eu não sei o que é, eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu quero uma coisa assim, que combine mais comigo, que seja mais alegre. E aí, né, durante o desenvolvimento, a gente vai entendendo, né, dando forma a tudo isso, né? E é um processo, né, que a gente tem que passar para a gente de fato conseguir materializar na nossa casa e Uhum. finalmente conseguir a nossa casa dos sonhos, né? E Sim. destravar tudo isso dentro da gente, né? Fazer coisas, né? Perguntas investigativas, trazer tudo à tona para ir pescando o que vai traduzir tudo isso que a gente quer Sim. sentir. E a palavra é essa mesmo, destravar, né? Porque, como eu tinha falado, as pessoas sentem necessidade de mudança. Uhum. Aí, tipo, mudar um cabelo, as mulheres vão lá, pesquisam na internet, eu acho que esse cabelo, essa cor vai ficar legal.
mudar uma roupa, começa também a olhar, ver, né? Tem muito conteúdo disso, as influências, atrizes, e ela olha aquilo ali e fala assim, eu gosto desse tipo de roupa. Agora a casa acaba sendo uma coisa menos involuntária, né? Uhum. Porque ela trava, literalmente. Ela não consegue externalizar isso, né? E o que eu vejo muito é que as pessoas acabam também tentando buscar referências fora, vendo ambientes e casas, mas como elas não conseguem identificar a casa delas naquele ambiente, tipo, não tem a mesma porta, a mesma parede, a mesma janela, né, o mesmo tipo de piso, ela começa a ficar com muita dúvida, com muita dificuldade e literalmente ela trava. Então, por isso que o nosso podcast se chama Destrave Decor. A gente quer realmente destravar vocês para que vocês tenham clareza de como fazer essas transições, né, Thay? Sim, com certeza. E até, Thay, você falando sobre isso, é uma coisa que realmente pode dar esse travamento inicial, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, porque às vezes quando a gente pensa em mudar um visual, uma roupa, um cabelo, acho que no máximo, assim, quando você é casada, por exemplo, quem vai estar ali junto com você acompanhando isso é teu marido, ou então tua mãe, né? Alguém muito próximo de você, Uhum, né? No máximo. Mas quando a gente fala de uma casa, a gente tem uma família envolvida, né? Não é só a gente. A gente, né? Nós somos importantes ali, a gente quer se espelhar. Mas como fazer isso em conjunto, né? Eu acho que é aí que muitas vezes as pessoas travam, porque são várias decisões. Até nisso, quando eu falei lá no início, de o que me trava quando eu começo a pensar, ai, quero mudar. Tá, vamos mudar, mas o que não me faz mudar assim logo, rápido, né? Que a gente aqui tá falando de coisas para te acelerar, para te, né, destravar rápido, ser simples, fácil, né? uhum, Sem ter sem ter que elaborar muita coisa. E uma das coisas, às vezes, a gente se baseia muito no dinheiro, muitas vezes, né? Porque decoração é uhum, algo, né? Ah, é caro, investimento e tudo mais. Aí a gente fica ali só na aba do dinheiro. Ah, não, porque eu não tenho dinheiro agora, porque eu não vou fazer, porque agora vou gastar uhum. muito dinheiro. Mas quantas vezes, né, a gente não tem dinheiro para fazer alguma coisa, a gente vai lá e mete as caras e dá um jeito e faz, né? Mas é porque falta essa decisão. E aí a gente vai postergando, postergando. Eu aqui, né, tô tendo que fazer uma reforma grande, tem móveis para Uhum, fazer, cozinha, são coisas grandes, demanda um orçamento grande, porque não tem nada, né, tem que fazer. Mas ao uhum. mesmo tempo, eu fico, né, eu como mera mortal também, né, fico me baseando nisso. Ah, não, vou gastar muito dinheiro, vejo depois, mas quando na verdade eu tenho que pensar nos mínimos detalhes, o que eu quero, o que o meu esposo quer, o que a minha família vai querer quando chegar aqui, né? Eu vou querer receber eles também, como é que eles vão se sentir bem. Então, olha só quantas coisas aqui eu só Uhum. explanando, né? Vão surgindo, né? Então, isso às vezes é uma coisa que a gente tem que enfrentar de cara, né? Sem ter que jogar muito pra depois. E a gente fica pegando o, o dinheiro, né, a falta de orçamento, como um escudo para não fazer alguma coisa. Mas quando na verdade às vezes nem precisa disso, né? Muitas vezes não precisa disso. Sim, e na verdade esses escudos aí são inúmeros. A gente pode fazer um podcast só sobre as barreiras que estão travando essas Sim. mulheres aí, porque e na maioria dos casos, muitas delas acabam sendo um pouquinho de desculpa, né? Só que a pessoa acredita realmente que aquilo é um impeditivo, né? Mas a gente vai tratar com vocês aí, mostrar que não é, né? Não é um bicho de sete cabeças, como a Thay falou. Não precisa ser um gasto enorme, não precisa de muita reforma, não precisa fazer sujeira, não Uhum. precisa de poeira, de estresse, de nada disso, né? A casa dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. Sim. E aí, Thaís, eu te pergunto, né? A gente começou aqui falando que as pessoas estão com a casa sem graça, precisando dessa repaginada, né? E aí elas viram pra gente e perguntam, e agora? Né? E eu te pergunto, por que repaginar a casa
pode ser algo importante para quem acha que a sua casa está sem graça. Sim, é justamente isso que a gente tem falado. Nós somos seres em constante mudança, né? Apesar da gente ter a nossa personalidade, assim, bem, muitas das vezes muito, assim, bem definida e tudo mais, mas a todo tempo a gente está passando por constantes mudanças, né? A Thaís de um ano atrás não é a mesma Thaís de agora, a Tainá de um ano atrás não é a mesma de agora. E a gente precisa desse reconhecimento de dentro para fora, né? Não é só quando a gente muda por dentro, a gente quer expressar, né, isso para fora, né? Então, a casa em si, ela é também um reflexo disso, né? A gente fala, a casa é o reflexo, reflete o que você está no teu interior. E ela pode fazer isso. E é uma coisa muito legal, né? Até alguns autores, né, que falam, né, sobre decoração, crítica, né, de arte e tudo mais, essa relação vamos falar assim, da arte, né, mas vamos falando assim, da decoração, né, dentro da casa, decoração como arte, como coisa bonita, a gente já pensa que são coisas supérfluas, né, que são secundárias, que não tem tanta importância, que são meros detalhes e que aquilo é só um luxo superficial. Mas quando, na verdade, esse luxo superficial, né, que muitas pessoas acham, né, eles são necessários, né? Eles têm uma função, né? A beleza por si só, ela tem uma função, né? E a Sim. função justamente é essa, da gente se reconhecer, da gente se expressar, se sentir pertencendo àquele lugar, né? Então, a gente tem que entender e reconhecer que esse belo que você quer ver, que você quer admirar, ele está ali num lugar que vai cumprir uma função. E não é meramente algo supérfluo que você só vai jogar ali. Então, por isso que repaginar é algo importante, né? Porque as pessoas estão sempre mudando internamente, elas estão sempre querendo se expressar, né? Constantemente. Né? Então, sim. Eu acredito que a repaginar tem a ver com a autoestima, né? Assim como uma pessoa ela se olha no espelho e tem o poder de ficar triste ou feliz dependendo do que ela tá vendo, né? E a arquitetura em si, muitas pessoas acreditam que é realmente supérfluo, como você falou, mas ela é uma das coisas mais essenciais à vida do ser humano em sociedade, né? Porque a cidade, ela é a sua maior moldura, ela te cerca ali como ser humano. E a sua casa é quem te cerca como indivíduo. Ela é ali que você habita, né? E vai mexer sim com a sua autoestima. E a gente tem, como a Thaís também falou, na nossa vida, ela é feita de ciclos. Então, a gente começa e encerra um ciclo, a gente começa e encerra o ciclo. E tem pessoas, principalmente mulheres, que sentem necessidade de externalizar essa mudança. sim. Na maioria das vezes, mexendo no cabelo. Como eu já falei muito de cabelo aqui, né? Mas, e também tem mulheres que, ao contrário de ter encerrado um ciclo, ela quer encerrar um ciclo. Então, ela busca uma forma de se impulsionar a fazer aquilo. Sim. Isso é bem inconsciente mesmo, tá? A pessoa ela sente que ela precisa mudar. Então, ela vai lá, externaliza para poder alcançar a mudança que ela deseja, né? Olha que legal. E isso é tão interessante que, às vezes, até problemas familiares mesmo, como a Thaís falou, que a casa envolve mais pessoas, até problemas familiares podem ser resolvidos e otimizados com uma decoração pensada para isso. Né? Eu gosto muito de pensar na arquitetura para a família, né? Em pensar nos hábitos. Imagina, um casal, cada um vem com uma criação, com uma cultura para formar uma nova família. Então, principalmente nos primeiros anos, é um momento de choque ali, de realidade, de adaptação, de um ceder ao outro, para depois de uns anos
eles pensarem assim, nossa, a gente brigava por tanta bobeira, né? Nossa, a gente era tão imaturo. Mas não é. Era uma fase de encaixe, Aham. né? E tem algumas coisas que acabam perdurando alguns anos. E vão incomodando, né? Principalmente nós mulheres aí, um maridão chegar e jogar uma toalha na cama, largar sapato pelo caminho. E tem coisas que você pode fazer que você vai poder eliminar esse hábito dele. E isso eu acho muito interessante. Sim. Vai nesse negócio, né, de forçar. Olha só, como é que é útil, né? Como é que tem função tudo isso. Uhum. E aí, outra coisa que eu ia falar também é sobre... de uma série. Eu falei aqui uma referência, mas essa referência vai ser bem legal para quem quiser assistir. Se chama... Joga no YouTube Arquitetura da Felicidade. Uhum. E é um escritor que ele fez uma série de vídeos muito legais. E eles falam justamente isso que a Tainá falou, que é você faz parte de um contexto de uma cidade, de uma sociedade. E até Uhum. nisso ele mostra, ali fica bem ilustrativo, né? Como é que uma comunidade ela se vê representada com aquela arquitetura que, por exemplo, Uhum. um governo está propondo de fazer unidades habitacionais, só que aí a comunidade foi contra porque era tudo igualzinho, tudo copia e cola, e isso ia interferir, porque aquela cidade está ali aquele modelo de arquitetura está ali naquele bairro, naquela cidade, como poderia estar em qualquer outro país, em qualquer outro estado, em qualquer outro lugar. Então, não tem uma identidade, né? E isso é ruim para a própria sociedade, porque ela não se vê parte de uma Uhum. comunidade. As pessoas não se veem responsável por participar daquela comunidade, ir lá, votar, né, ter uma voz, né, defender, né? A Então, identidade da pessoa como cidadão mesmo, né? e isso, como a Tainá falou, no todo da cidade e a tua casa, a tua representação como indivíduo se reflete também, Uhum. né? Então, se você não se vê ali, por que você vai cuidar? Por que você vai querer que teu marido te entenda, fazer, né, uma coisa ali para todo mundo confraternizar? Então, isso Uhum. acontece. E qual seria, Tainá, o maior benefício de uma pessoa passar por esse processo, redecorar e repaginar a sua casa, né? Diante disso tudo que a gente está falando. Eu não vou dizer um benefício, eu vou dizer alguns Tá. benefícios, né? Primeiro, que a gente já está falando aqui, a autoestima cresce. Né? A pessoa, como ela se identifica naquilo ali, a autoestima dela vai lá para cima. Fora isso, vem outros sentimentos, como assim, o sentimento de controle, de você estar no controle daquilo ali, você rege, você sabe, muda as coisas de lugar, sabe? Esse Uhum. sentimento de controle que a gente tanto aprecia, né? Outra coisa, reduz o estresse, porque ninguém aguenta ficar numa casa que você acha sem graça. Então você já chega em casa e já fica assim, Uhum. quero ir embora daqui, não gosto disso, né? Outra também é que reduz a ansiedade, porque você fica estressado e fica ansioso. Então, a pessoa não quer ficar naquela casa, ela fica agitada, né? Então, tipo, ela quer sair para trabalhar, ela quer ir. Ai, tô presa dentro de casa, quero ir num shopping, quero ir na rua, numa praça. Ela quer tudo menos ficar dentro da casa dela, né? Fora isso, essa mudança, ela traz toda essa parte de aprendizado, né, de autoconfiança, de quebrar essas crenças limitantes que a gente estava falando no começo, o medo. Eu acho que isso faz muito bem. Só tem a acrescentar. E eu vou encerrar aqui a minha fala, para a Daisy falar também um pouquinho do que ela acha, com uma frase de um autor chamado Rudolf Dreikurs, não sei se é assim a pronúncia do nome dele, mas a frase é muito legal, que é assim, ó: é possível mudar nossas vidas e a atitude daqueles que nos cercam, simplesmente mudando a nós mesmos. E eu acredito nisso de verdade, que a gente pode mudar a nossa casa e a gente pode mudar também as pessoas, não só nós mesmos, mas mudar todo um cenário de forma positiva.
Oi, voltei. Sim, então, até na listou aí pra vocês, gente. Muitos benefícios de você repaginar sua casa, seu lar. E essa sensação de bem-estar que a gente tem. E não só, tipo assim, com relação ao resultado, mas também com relação a todo o processo, né? Quando a gente passa por esse processo que a gente está falando de redecorar, a gente consegue se redescobrir muitas das vezes, Uhum. né, em muitas coisas, né, e entender o outro também, porque é uma relação ali que a gente vai praticar de interpessoal, né, com os membros da sua família, né, com seu marido, com seus filhos. Então, assim, é uma riqueza, né, Uhum. de autoconhecimento, de conhecimento do teu, da pessoa que mora ali contigo, quem vai te visitar também, tá? Uhum. E deixa eu ver aqui. Então, gente, é isso, né? Não pense também que assim, seria mais redundante, né, falar aqui que eu ia falar para vocês que é um erro, né, que tá aqui na pauta de falar para vocês que é um erro você achar que a decoração é algo supérfluo por tudo isso que a gente já Uhum. explicitou aqui para vocês, né, de achar que não vai adiantar, que você não vai, né, conseguir trazer todos esses benefícios para sua vida só deixando isso passar, né? E aí é o que acontece, né, com quando vira uma bola de neve. Tá? Quando começa a virar uma bola de neve, onde a pessoa ela quer mudar, ela quer essa mudança e ela começa a fazer essa mudança dentro da casa dela, dentro da vida dela, mas elas começam errado porque elas não têm esse entendimento Uhum. de tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês, né? Desse que é interior, começa lá, né? Dentro para depois externalizar. E aí, onde as pessoas mais erram? Onde é que as pessoas mais erram ao querer redecorar as casas dela? Quando O começa. maior erro realmente é não se conhecer, né? E não se conhecer, ele gera atitudes erradas, que é sair por aí comprando as coisas. Uhum. Ai, que lindo esse vaso, vou comprar, vai ficar lindo na minha casa. Aí chega lá, bota não combina com nada que já tem. A pessoa fica frustrada, né? Ou então, uma outro tipo de atitude é aquela pessoa que, como eu falei lá no começo da live, ela vai para a internet. E Uhum. ela vai começar a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E, gente, o tio É Google tem aí. muita coisa para te oferecer. E sem filtro nenhum. Uhum. Então, se você botar lá, por exemplo, o cômodo que as pessoas já elegeram pra gente, que é o mais difícil, a sala. Se você for lá e botar assim, sala decorada. Nossa, vai vir sala desde aquela industrial lá, tudo de ferro, até o clássico, cheio de lustre, cheio de pedrinhas e dourados e coisas assim. Então você acaba tendo uma enxurrada de informações. Aí o que o pessoal começa a fazer? Printar, salvar em pasta, montar uma pasta do Pinterest. E o que ela vai fazer? Ela vai se tornar uma consumidora de páginas de decoração e de Uhum. youtubers e de coisas assim. Ela vai se fartar com aquilo e ela nunca que vai botar aquilo em prática, né? Então, para mim, esses dois perfis de pessoas são decorrentes do que a gente está conversando aqui até agora, que é não se conhecer. Então a pessoa tenta, como você falou, de fora para dentro. Ela tenta buscar fora como repaginar a casa dela, sendo que o problema está dentro dela e ela não sabe fazer essa leitura. Para mim é por aí. E a tecla que eu também sempre bato, né? É o mal do excesso de informação. Né? Não só na decoração, né? Mas o mundo todo. A pessoa que senta na Netflix
pra escolher pra ver um filme e ver todo o catálogo e não decide por um filme, né, pra Vai ver assistir. enquanto janta, acabou a janta e você tá Você tá lá escolhendo, né? Aí você vai em inúmeras lojas de decoração, inúmeros sites, né? E cada hora tem uma moda diferente e você quer reproduzir, seguir uma moda dentro da sua casa e aí você não consegue, né, botar pra frente porque você não vai conseguir escolher nada. É muita coisa. A gente sofre desse mal, né, do mundo moderno, né? Então a gente tá sempre sendo rodeado de informações e de coisas, um monte de coisa. Aqui na minha mesa não sei quantas coisas tem, mas tem muita coisa. No mínimo aqui deve ter já uns 20, isso porque tá organizado. Então, umas 20 itens aqui, porque tá organizado. Ontem eu tava brincando com meu marido que a gente fez compras, aí eu peguei assim no final da filipeta, né, do recibo, aí eu brinquei, amor, ontem a gente pegou, aí tava lá 110 itens. Você tem noção que a gente rodou todo um supermercado, nós pegamos na mão 110 coisas só ontem, num intervalo de tempo. Você deixou, né? O dinheiro que eu deixei lá. Mas, olha só, é muita coisa o tempo todo. Então, se a gente for por esse lado, né, começando desse jeito, vai ser muito mais difícil, vai demandar muito mais trabalho, muito mais dinheiro, né, muito mais paciência, né? Então, é um caminho muito árduo para você se, né, travar aí, para você seguir a sua jornada. Então, por isso que a gente fala, esquece tudo isso, esquece o Pinterest, esquece tudo isso e olha para dentro, olha para você, o que você quer, né? Eu tava falando com a Tainá também que a gente vai fazer a reforma aqui do nosso banheiro. E aí a gente, olha só, o processo, né, na vida real, o processo de redecorar. Né? Então a gente precisa fazer aqui a reforma do banheiro. No meu caso, é uma reforma, né? É uma decoração, é algo mais pesado, vai demandar mais tempo, vai demandar dinheiro de um jeito ou de outro. Mas o processo é parecido, é a mesma coisa. Né? Então eu tô ali. Quando eu peguei para fazer realmente o projeto e bater o martelo, não, essa semana vai sair esse projeto desse lavabo, desse banheiro, foi quando eu virei pro meu marido e falei assim, amor, o que você quer dentro do banheiro e dentro do quarto? Que foi isso. Aí ele parou assim, né, deu um estalo, ele, nossa, que pergunta pessoal, né, bem pessoal isso. Ninguém fez essa pergunta pra ele antes. Aí isso é muito importante, porque sem isso não dá para começar, né? Então pensa bem e preciso da sua resposta. E é uma coisa que você podia focar só em você, né? Que como você já é acostumada a fazer projetos, você ia pensar assim, não, a gente precisa disso, eu preciso daquilo, e você ia olhar, né, todas as funcionalidades, os investimentos que você ia colocar, e você facilmente, mas assim, mas muito fácil mesmo, você podia atropelar o seu marido nesse processo. Né? E você, justamente porque são os extremos, né? É o mal de não saber nada e o mal de não saber demais, né? A síndrome do... Como é que fala? A síndrome do mestre, né? Que a pessoa já sei demais, então atropela, né? E acaba, às vezes, nem fazendo nada também, né? E aí, que bom que você, né, foi no seu esposo e falou assim, e aí? Né? E aí você provavelmente deixou uma caraminhola na cabeça dele que ele pode estar até hoje perguntando, mas o que eu quero? O que eu quero pra minha casa, né? E é esse exercício, né? Criei uma caixinha dentro do cérebro dele, uma gavetinha. Aí ele falou duas coisas. Né? Depois de 24 horas, ele falou duas coisas. Aí passou mais um tempinho, aí ele saindo do banho. Sabe o que eu queria?
Eu queria um deck. Eu queria um deck. Ah, interessante. Quer dizer, conforme você vai começando a... Quer dizer, ele nunca pensou nisso. Ele nunca tinha pensado... Ele tava no automático, entrando, tomando banho e saindo, né? Na experiência dele. E aí ele começou a reparar nessa experiência. E ele começou a estender... Nossa, eu ia gostar disso, de um deckzinho. Não sei, alguma referência que ele puxou das vivências dele, de alguma coisa, de um deck. Aí eu fiquei com aquilo... Deck? Como é que eu vou fazer? Aí que vai entrar agora o trabalho de criação, de adaptar, o que é possível ou não. Mas olha só, ele nunca tinha falado alguma coisa desse tipo. Um deck. Os 2 primeiros itens foi assim, foram básicos. Eu queria uma gaveta, sei lá, foi coisa básica, normal. E depois ele veio com essa, do deck. Interessante, nunca tinha pensado numa coisa dele. E olha como é que, né, você abre outras páginas que não é a página do Google, da internet, do Pinterest, mas você tem um monte de página aí dentro do seu cérebro para você poder acessar, né, lá na pesquisa do Google do seu cérebro, para você poder acessar e buscar essas referências, né? Porque você tem esse roteiro aí dentro de você, né? Essa vivência, essa experiência. Então, é legal você buscar e você busca fazer essas perguntas, né? O que eu quero? E vai maturando isso, vai maturando. Porque você vai trazer muita riqueza para dentro aí da sua decoração. Né? E esse, na verdade, é o jeito certo de começar, né? Porque até agora a gente está falando aqui de dificuldades e de problemas em como fazer, mas a gente vai com certeza concluir para vocês aqui como faz, né? Sim. Como é que é o jeito certo. E o jeito certo é esse, gente. Você começa identificando esses conflitos. Conflito nem sempre é uma palavra que é pro lado ruim, né? É igual a Thaís falou aqui. Ele falou assim, eu quero. A gente fala que é uma identificação. Eu quero um deck. Provavelmente, ele foi lá tomar o banho dele, e ele percebeu que, ao sair do box, ele molhava o chão, alguma coisa assim, e isso gerava um incômodo nele. Então, na cabeça dele, ele pensou, um deck vai solucionar esse problema. Então, eu vou falar para ela um deck, para poder ter uma diferença. Então, você começa a identificar coisas que você quer potencializar, que você acha, isso aqui tá muito bom, funciona direitinho, então eu vou melhorar isso, e coisas que você quer tirar ali que você sempre te irrita, ou coisas que acontecem, mas que você faz sempre como se fosse um hábito, mas que você sabe que não é legal, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo ali de jogar a toalha na cama, né? Não é o melhor do mundo. Então, como é que eu faço para mexer aqui para que na minha rotina essa toalha não venha sempre parar aqui, né? Será que tá faltando aí um ganchinho, um varalzinho para estender essa toalha, né? O que tá faltando? Eu já tive uma experiência dessa com banheiro também, tá? O meu banheiro é pequeno, porém o meu box é comprido. Ele pega a extensão do banheiro todo, né? E quando eu também sou casada, né? Quando a gente se casou, eu fui lá e comprei uma prateleirinha de vidro, que eu queria uma coisa assim bem simples, porque o revestimento que já tinha no banheiro era um revestimento que tinha mais destaque, né? E eu não queria mexer com aquilo, eu achava que estava bom, né? Então eu só botei uma prateleirinha de vidro. Só que quando eu ia tomar banho, é como se o chuveiro tivesse aqui e a prateleira com shampoo, sabonete, essas coisas tivesse lá do outro lado. Eu percebi que sempre me incomodava sair debaixo da água quentinha para ir lá buscar o sabonete, me lavar, depois ir lá. Era 2 passos, mas eram 2 passos que num dia frio me tirava debaixo da água quente. Então, eu percebi que eu fui percebendo cronicamente esse incômodo. Esse incômodo, gente, não é uma coisa que você instalou. Ai, meu Deus, reparei isso, me incomodou, né? É algo que você tem que ir sentindo. Realmente, você tomar um banho consciente ali, você entrar no banho e fazer assim, vou prestar atenção no que eu tô fazendo, né? E eu percebi que isso me incomodava. Quando eu percebi que isso me incomodava? Num dia que eu fui botar o sabonete na prateleira, o sabonete caiu no chão.
Aí eu pensei assim, ai, que droga, vou ficar mais tempo ainda fora Aham. da água. Aí eu preciso de uma outra prateleirinha pequenininha só para botar o sabonete aqui perto do chuveiro. E deixe shampoo, condicionador, essas coisas que você usa com menos frequência lá, não tem problema. E aí eu resolvi ir comprando uma cantoneirazinha de sabonete, né? Isso a gente tá falando de banheiro aqui, porque a Thaís trouxe o exemplo do esposo dela, mas isso é para casa toda, isso é na sala, isso em qualquer cômodo você pode ir reparando essas coisinhas que te desagradam, né? Sim. E aqui você falando, tá? Eu fui pescando aqui várias dicas, olha só pra vocês. Esse lance que a Thay falou é duplicar, né? Duplicar coisas dentro da sua casa, muitas das vezes ela é uma boa opção, uma boa saída para você, né? Então, mais uma vez, vou trazer o exemplo do banheiro. Até porque o banheiro é um espaço pequeno, né? Ele precisa ser funcional, né? E ele precisa ficar organizado, né? Ninguém quer ficar arrumando o banheiro, limpando o banheiro o tempo todo, organizando o banheiro, né? Então, duplicar coisas básicas, assim, muitas das vezes resolve muitas desses probleminhas, como a Tainá falou, né? Ela duplicou uma prateleira, né? Zinha, simples, né? Para ela poder evitar esse deslocamento que ela tinha. Outra coisa também eu dupliquei a escova de dente, porque eu sou daquelas que escova dente ora dentro do box e na pia também. E aí, isso para quem é esquecida das coisas e fica rodando, procurando as coisas dentro de casa, né? Essa pessoa, não digo quem é essa pessoa. Né? É uma coisa muito boa, porque você entra, escova o dente e deixa ali. Você não precisa tirar e levar pra pia e depois esquecer que tava lá e ter que ir lá pegar e tá molhado. O mesmo problema que meu, né? Sair debaixo da água quente no dia frio, pra ir lá na pia pegar a escova. Exato, pra pegar a escova. Ou então pisar na água do box que você tomou banho, esqueceu lá dentro e ter que tirar. Então, às vezes, você duplicar é um hábito que você tem e que ou você muda, se força a mudar, ou você simplesmente resolve, potencializa ele, né? Potencializa e faz com que a sua rotina fique mais simples, mais agradável, né? Nem tudo a gente precisa se forçar também, né? Outra coisa também é o que eu fiz isso essa semana, desodorante. Tinha um aqui no closet e os dois ficavam no closet. Aí eu peguei um e deixei um lá no banheiro. Então, eu não precisava mais ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, duplicar itens básicos, assim, coisas pequenas, resolve um problemão, né, dentro da sua casa que pode gerar outras coisas, desorganização, tirar coisa do lugar e ficar, né? Procurando. Às vezes tá saindo com pressa, imagina, e você não lembrar onde tá, é uma sensação muito ruim. Gente, é muito ruim. Você vai ficando mais nervosa. Quanto mais nervoso você fica, mais difícil fica de achar, né? Sim, aí vai causando estresse. Aí na hora de sair, aí tudo estressa. É muito ruim, gente. E outra coisa que a Thay falou, isso são coisas, olha só, que é uma coisa prática, você tá ali observando sua rotina, vendo, identificando esses conflitos, como também a gente estava falando lá atrás dessa parte mais emocional, é você ficar atenta também a esse lado mais emocional também, né, da sua rotina, do seu dia a dia, né, o que você está sentindo, às vezes algum sentimento que você está tendo ao chegar em casa, às vezes você não quer chegar em casa, ou você se entristece, ou você desconta em alguma coisa, tá descontando a comida, tá ficando muito tempo no quarto, não sei, né? Envolve sentimentos até mais pesados, depressão, tudo mais. Então, estar atento a isso também é identificar conflitos, né, emocionais
que a casa ela vai trazer essa relação para você, né? Claro, né? De melhoria, né? Então, às vezes, coisas que você pode trocar de lugar, né? Mudar uma cor, né? E fazendo essas modificações. E como a gente pode trazer isso para o pessoal, Thay? Fazer quais são os passos, vamos dizer assim, algumas dicas que as pessoas podem trazer Uhum. para redecorar a casa, mas com essa proposta, né, de não ter que ir além, de não ter que olhar para fora, de não ter que pesquisar, de não ter que Ah, comprar coisas para dentro da nossa casa e ter esse olhar mais atento e como é que isso a gente pode refletir no uhum. concreto, tudo isso. Sim. Os primeiros passos aí a gente já deu várias dicas para elas, né? Que é essa parte de você primeiro vai ter que fazer essa análise mesmo, né? De identificar os seus conflitos e principalmente observar a sua rotina, que é o que a gente estava falando aqui ainda agora, né? A Thaís aí com a rotina da escova de dente, do desodorante, né? Você tem que começar a observar essa sua rotina para entender o que é que tá faltando ou sobrando, né? E muitas das vezes você consegue resolver isso com coisas que você já tem dentro de casa, né? Então, às vezes é mudar de um lugar para o outro. Tipo, eu tenho uma mesinha que tá na lateral no meu sofá, sei lá, vamos alucinar aqui. Eu tenho uma mesinha ali do lado do sofá que no final das contas só junta pó. Tá ali com um negocinho ali e tal. Mas no seu quarto você gosta de levar água para dormir e não tem uma cabeceira, uma mesinha de cabeceira. Pega aquela mesinha e leva para lá, você vai resolver esse seu problema, né? E isso que que eu tô falando aqui, a proposta é de ressignificar, né, as coisas dentro de casa. Ressignificar, gente, significa tornar algo diferente de propósito, né? Então, tem pessoas que usam leiteiras, chaleiras e coisas assim, às vezes não usa mais, já comprou uma nova, e pega aquilo ali e faz um vasinho, bota flores. Isso é ressignificar, é você pegar uma coisa que não foi feito para aquele uso e tornar diferente. Uma coisa que eu acho muito legal em ressignificar é que aquilo se torna único, né? Porque você não vai achar numa loja para comprar, né? Você não vai achar em qualquer lugar aquilo. É teu e só pertence a você, né? E você pode começar a observar. A Thaís falou assim: eu vou botar mais uma escova de dente. Beleza, você comprou mais uma escova de dente. Mas às vezes você tem um copo bonito, né? E você pega aquele copo bonito, vai botar as escovas de dente e a pasta ali na sua pia, sem precisar ir lá e comprar aquela louça que vem com dosador de sabonete, que custaria caro, entendeu? Então você pode usar coisas que você já tem em lugares diferentes para, de uma forma inicial, já ir resolvendo isso. Inclusive, eu não ia falar, mas você falou e eu não te falei isso. O quê? Mais uma vez no banheiro, né? Porque o banheiro, assim, aqui em casa. Banheiro é o tema da live de hoje, tema banheiro. Ele tá. A gente vai reformar tudo mais, tá sem os armários e tudo mais. E esse lance de ressignificar, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer isso, de ressignificar, é a bandejas. São bandejas, né? E eu peguei essa semana uma bandejinha que ela tava aqui no closet. Aí eu tirei ela com as coisinhas que estavam nela e levei pro banheiro e ressignifiquei ela. Coloquei ali as coisas todas organizadinhas na pia, no lugar delas, né? Tudo separadinho. Ficou bonitinho, ok. Coloquei ali. E só o fato de você deixar organizadinho, né?
fazer uma sequência, o que tá maior atrás, o que tá menor na frente. Isso tudo já gera um prazer, gente, visual na sua vida. Não tá mais aquela Não bagunça, tá né? mais Tudo aquela largado. bagunça, quer dizer, você tira o Principalmente estresse. coisinhas pequenininhas, né? Que acabam... Mesmo que você coloque uma do lado da Nossa. outra, ela fica com cara de Aham. zona, né? E até pra limpar, porque pra limpar você não precisa ficar recolhendo aquilo tudo. Você tira uma bandeja e limpa Uhum. e põe ela de volta, né? E aí isso traz uma paz, né? Uhum. É um prazer. Até tem um outro livro que eu li também que fala Aham. sobre isso, o poder, né, da organização e como é que um ambiente com muitas coisas, né, desorganizadas, né, espalhadas, ela a mulher, né, que mais sente isso, inclusive, mais do que o homem, ela sente muito mais estresse, né, o nível de Uhum. cortisol aumenta no corpo da mulher e tudo mais. E como é que isso traz um estresse, né? E só pelo fato de você não deixar ali organizado. Aí quer dizer, e quando você organiza, você evita esse estresse e ainda gera um prazer de olhar as coisas ali tudo organizadinhas. Então, Uhum. o seu dia a dia fica muito mais eficiente. E não precisa de. Eu tô sem armário ainda. Tipo, só tem a pia. E nem por Aham. isso eu tô ali sofrendo, porque eu tô sem um armário que vai passar pela reforma. Então, coisas que ressignifiquei. E mais uma vez, o copinho. A Tayana deu o exemplo do copinho. Eu usei o copinho. A minha mãe, olha só, vocês que ganham presente de mãe, ela me deu acho que três copinhos assim. A minha mão tá presa. 3 copinhos pequenininhos de enfeite. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Tava lá guardado. O que eu vou fazer com esses copinhos? Quando fizer uma mesa pós, que eu chamar, né, pessoas aqui, eu dou um jeito de inventar uma decoração com isso. Aí eu queria deixar organizadinho aqui. Aí serviu para as escovas de dente. Então eu separei, era um potinho, né? Onde ficavam a minha e do meu marido. E eu separei, coloquei a dele no azul e o meu no rosinha. E deixei separadinho. E olha só que legal, o efeito de pertencimento que eu gerei também no meu marido, né? Porque ele pegou e agora aquele é o potinho dele, da escova Ah. dele, né? E aí eu fiz assim, e esta é a minha pasta, que a minha pasta de dente é mais fraquinha, que me irrita, e a dele é mais forte. Essa é a minha pasta, não vamos misturar. Aí ele foi Cada um no lá, seu quadrado. cada um no seu quadrado, no mesmo quadrado. Cada um no seu quadrado, no mesmo quadrado. Pra ter harmonia ali. Aí ele foi. A minha pasta, ela fica em pezinha. Foi muito engraçado quando eu vi isso. Foi ontem que eu vi. Fica em pezinha. Ele pegou e equilibrou a pasta dele pra ficar em pezinha. Sem a base, eu vi aquilo, achei muito engraçado. Aí, gente, ele foi lá, eu não falei nada, não Aham, ele aqui criou uma harmonia aí com simetria, né? Olha, aí ele foi lá e colocou a pasta dele assim, em pezinha também. Aí, um copinho, tá vendo? Que eu ganhei da minha mãe, fui lá, separei e dividi. Então, gera esses comportamentos Uhum. dentro da casa. E é muito Esse exemplo legal que isso. você deu de bandeja é muito legal, porque principalmente para coisinhas pequenas, gente, assim, vocês vão ouvir muita gente falando de bandeja nesses podcasts, porque ela consegue trazer uma coisa que a gente chama de senso de unidade, né? Por mais que tenha várias coisinhas, a bandeja ela cerca ali, você olha para a bandeja, e não interessa o que está dentro dela, né? Então, às Sim. vezes, você está cheio de Nossa. coisinha ali, ou chega em casa, joga chave, joga carteira, chave de carro, bota uma bandeja ali, entendeu? E aí você já vai ver que vai virar o hábito de colocar ali dentro, né? É. Aqui em casa não é nem uma bandeja, um negócio de chave, uma cestinha que eu ganhei que tem um coelhinho. Eu ganhei com ovinhos de Páscoa, aqueles ovinhos Aham. pequenininhos de bombom. Eu achei tão fofinho aquele coelho.
Aham. Aí eu botei ele ali sentadinho ali do lado da porta. E vou te falar que meu marido chega, eu chego, nunca a chave tá fora do lugar. Uhum. Nunca, porque criou-se o hábito que aquele potinho ali do coelhinho é É o lugar o lugar da da chave, né? chave. E eu tinha experimentado no começo do meu casamento aqueles quadrinhos que você bota com ganchinho pra chave. Aham. E não, na minha casa não deu Não certo. tinha Por o... quê? A gente não pendurava ali, a gente jogava no rack da estante. Então eu Uhum. falei, já que é pra ficar no rack da estante, vai ficar no rack da estante É só aqui no... dentro de um recipiente próprio para isso, Aham. né? E ressignificar vai nisso também, de coisas que você ganha, presentes que você ganha, Uhum. você não sabe como usar. Eu ganhei do meu esposo esse ano na Páscoa uma cesta de Páscoa, e eu coloquei alguns remédios dentro dela. Por quê? Porque eu tava botando sempre os remédios na mesa, porque eu sou. A Thaís falou de ser esquecida. Eu Aham. boto o relógio pra despertar e eu esqueço o remédio. O relógio desperta, eu muto ele e aí eu não tomo o remédio, né? Então eu peguei todos os remédios bonitinhos, botei na cestinha, uma cestinha rosinha bonitinha, botei na mesa. E tem um remédio que eu tenho que tomar enquanto como. É uma Aham. vitamina. E eu como de frente pra cesta. Aí o que eu fiz? Eu peguei o vidro dele e botei na frente da cesta. Eu sento na mesa pra almoçar, eu olho. Ah, o remédio tomar na hora do almoço. E não tem despertador pra isso. Cada dia eu almoço num horário diferente, né? Então, o poder dessa unidade que cestinha e bandejas dão é Uhum. algo muito, muito, muito legal. Sim, e aí tá duas coisas que eu ia falar sobre isso. Uma é o... É, isso evita, sabe quando você tá procurando, né, alguma coisa, você olha e não vê? Porque tá tudo espalhado ali em cima da Ah, pia, da mesa. Então, esse evita muito isso, né? Eu faço muito isso. Gente, cadê? Eu olho, paro. Não é possível, eu não tô vendo. E aí volto de novo. Gente, tava aqui e eu não vi. E eu tenho isso certeza que eu coloquei aqui. e tá lá, só que você não vê. Parece que Uhum, entra veste a capa da invisibilidade. E quando você tá com a cestinha, né, com bandejinha, você evita muito isso, né? E isso são várias pequenas coisinhas que no final do dia somam e geram um pico de estresse muito grande. E outra coisa é um termo que se usa bastante na psicologia, é o savoring, que nada mais é você saborear. Você saborear uhum, a tua casa. E quando a gente faz isso, imagina, você vai olhar para aquele objeto, para aquele copinho. Não foi o copinho que eu fui lá na loja X, comprei, pus ali. Não, foi o copinho. Eu vou lembrar que foi minha mãe que me deu. Eu vou lembrar da primeira vez que eu vi aquele copinho na casa da minha mãe. O que estava acontecendo? Foi numa festa. E a festa foi tão legal. Tava lá uhum, minhas tias, meus primos, meus sobrinhos. Ai, olha só, por causa de um copinho que tá lá no teu banheiro. Então isso é saborear a tua casa, né? Trazer esses elementos que vamos falar que tem um peso afetivo, uma memória afetiva. E uhum, você vai ali, só de olhar, você vai estar sentindo prazer naquele momento, porque vai te remeter a boas histórias, a boas lembranças, né? Tem uhum, toda uma história com pessoas envolvidas ali que você ama, que você gosta. Então, esse ressignificar vai muito além, né? Ele traz uhum. essa coisa do savoring, do saborear o momento ali dentro da sua própria casa. E é uma forma muito simples, muito fácil e até nostálgica boa, né? Da gente poder ter esse prazer de forma Uhum. simples dentro da nossa casa, E né? quando você falou isso de memória afetiva, é algo tão profundo, né? Por isso que a gente defende muito. Vocês vão ver, né? A gente defendendo muito aqui no Destrave Decor esse uso das coisas que você já tem, porque
Às vezes é algo que você tem que é uma herança, é algo que você herdou ou que era de alguém que já não está mais aqui com você, né? E você coloca aquilo ali visível, você vai trazer momentos agradáveis de quando você estava com aquela pessoa. Nossa, isso aqui era o banco do meu avô, isso aqui era, sabe, a colcha de retalho da minha avó, né? E você ama ainda aquela pessoa e você consegue trazer essas memórias saudosas também, a parte boa da saudade, você pode trazer isso dentro da sua casa. Então, é uma memória afetiva, né? A gente ainda vai lidar bastante com isso aqui, mas dando só um gostinho para vocês do potencial que a casa de vocês tem e que vocês nem sabem, né? Por isso que a gente precisa se destravar. Eu trouxe aqui, Thay, algumas imagenzinhas de coisas ressignificadas para dar algumas ideias. Umas ideias aí, porque a gente deu alguns exemplos da nossa própria vida, né? Aqui a gente se joga pra rolo também, tá, gente? Aqui a gente não a gente, apesar de ser profissional, a gente também vive, né? Vive numa casa, vive com pessoas, e a gente também vai trazer muitas experiências nossas aqui para vocês, porque, como eu falei lá no início da live, é muito fácil para a gente interpretar outra pessoa, mas a gente passa por esse dilema quando a gente se lê também. Então, se você quiser, eu posso mostrar aqui para as pessoas que estão assistindo a transmissão em vídeo, né? Quem estiver ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, pode depois visitar, né, o nosso canal no YouTube e ver essas imagens que eu vou transmitir aqui para vocês. Sim. Pode. Posso? Peraí, deixa eu botar aqui a transmissão. Aparece aqui o layout aí para você? Ah, não, eu adiciono aqui, né? Isso, você adiciona e eu passo. Eu já pedi a permissão aqui. Eu não vou explicando um por um, não, mas eu quero mostrar para vocês algumas ideias, né? Esses daqui, olha, usou uma cadeira que é uma cadeira que nitidamente é antiga, né? Então pode vir nessa ideia que eu acabei de falar de ser algo que pertencia a alguém. Inclusive, uma curiosidade sobre nós aqui é que nós somos dorameiras, né? A gente adora uma série coreana. E teve uma série que eu vi que a personagem protagonista ela fazia muita questão das cadeiras porque era do pai dela que faleceu. Sim, verdade. Você sabe qual é, não sabe qual é? Quem não sabe aí é 25, 21. Ela fazia, né, essa carpintaria para poder reciclar as cadeiras porque tinha uma memória muito importante para ela a cadeira em relação ao pai dela, né? Então, essa aqui, quando eu olho para essa primeira foto que eu vejo essa cadeira, eu falo assim, nossa, uma cadeira antiga, podia ser algo de alguém, né? Essa segunda foto aqui, então, ela tem 2 itens de ressignificado, né? Que é o próprio banco, que virou uma mesinha ali, né? Rolaram junto para fazer as prateleiras, como a chaleirinha que virou um vaso de flores, né? O primeiro também, porque parece, né, que esse jarrinho era algum pote de alguma coisa que virou o jarro da flor também. Até os livros ali viraram um apoio também. Um apoio. Parece umas revistinhas para poder chegar. Esse terceiro aqui eu acho muito interessante, porque pegaram malas e um espelho. Aí fizeram uma mesa de cabeceira. Tem até o copinho de água ali que eu falei, quem gosta de levar água aí para dormir. Ficou bem interessante. Essas malas mais antigas, que não se usam mais, né? É mais difícil essas maletas de usar e ficou algo super irreverente, né? Sim. Eu vou dar mais uma referência. Olha só, a gente cheia de referência. Que eu vi essas malinhas, e a gente falando aqui de ressignificado, eu lembrei do filme da bonequinha de luxo, que ela usa muito, né? Tem essas decorações com mala, e vocês pegam e vejam esse filme, porque ele é cheio disso, de ressignificado das coisas, da decoração. Então, até mesmo da transformação de vida dela, né? Ela vai amadurecendo e a casa vai mudando junto com ela. E mostra muito esses objetos de decoração.
A famosa banheira cortada, que é um sofazinho. Sim, Então, inclusive sempre... essa banheira tá aqui nas referências. Eu vou dando um spoiler mesmo. Esses daqui já usam biombo como cabeceira. Eu achei super Sim, interessante. legal. Porque o biombo, a função dele é o quê? É você poder se esconder para se trocar, né? Aham. Dentro de um espaço. E aí eles pegaram o biombo para servir de cabeceira. Esses outros dois aqui também pegaram baús para fazer de mesa de centro, botou ali uma rodinha para poder mexer, né? Também achei bem legal. Inclusive aqui atrás tem um holoforte que está servindo de decoração também, Aham. né? Olha a banheira aí. A banheira da Aqui tem referência. a banheira sofá. Essa aqui tá bem assim, bem forte, né? Mas é um exemplo também, né, de ressignificação de banheiras antigas. Esse outro aqui tá usando uma mesa de Essa máquina ideia. de costura como Nossa, pia. esse daí era muito clássico. Até na faculdade de arquitetura todo mundo queria uma Singer dessa antiga pra fazer Uhum, isso. Tem uhum. a minha avó, será que a minha avó tinha uma dessa pra usar? Você acredita que eu tenho aqui em casa uma? Ai, é muito É legal. aquela que desdobra e fecha toda Aham, da Singer. aham. Inclusive, quem tem aí um pouquinho mais, 30 a mais, aí com certeza brincou embaixo de uma mesa dessa e tem Sim. uma super memória de dirigir aqui embaixo da mesa Aham. da Singer, né? Esses outros aqui, a maioria deles aqui tá um pouquinho mais rústico, mas isso é de gosto, tá? Você pode Aham. arrumar conforme for o seu jeito, o seu gosto, tá? Esse aqui usou uma escadinha como mesinha do lado do sofá. O outro ali usou uma tina como mesa, como cuba, Uhum. né? Como pia. Olha só, uma louça às vezes é tão cara, né? Sim, Dependendo da é. marca, né? E olha só, ficou uma coisa única, né? E ali tá misturando, tipo, tem um espelho mais clássico, né? Então mistura estilos. É Uhum. bem desprendido. Esse daqui eu achei muito Ah, legal. interessante. Usou uma cristaleira como sapateira. Uhum. Às vezes você tem um móvel aí também antigo, você não sabe mais o que fazer com ele, como fazer. Às vezes você vai querer dar ele para um. Qual é o nome mesmo? Tá, daqueles lugares que botam móvel antigo, acabou de fugir da minha memória. É, também, da minha também. É um Ai, ajudem a antiquário. gente. Antiquário, antiquário. Na minha cabeça só vinha sebo, gente. Sebo é coisa De livro. de livro. Mas enfim, você não precisa dar. Às vezes, esse aqui tá com cara de madeira, você pode pintar ele para ficar com uma cor diferente, uma cor mais que tenha a ver com a sua casa, né? O Uhum. outro aqui, de novo, usou um vaso. Esse aqui sim que era um vaso de flor, virou um É, um para porta-pincel. maquiagem, para pincel. O copinho ali fez um artesanato nele para botar os lápis. E esse último aqui eu achei super legal, porque usou uma cantoneira. Uma Uhum. cantoneira de botar prateleira para fazer os abajus ali, as arandelas ali do lado da cama. Uhum. Né? Então, tipo, esse item aqui foi feito para pôr uma prateleira. Ele não foi feito com esse intuito, mas ficou interessante, né? Esse aqui eu achei muito legal. Pegaram o globo Aham. terrestre, e virou Nossa, eu super faria uma coisa dessa. É tudo a ver comigo. O botou ali globo, umas muito flores maneiro. secas, umas pinhas, né? Gente, ficou Ficou muito super maneiro legal, esse. né? Aham. Às vezes a pessoa tem um globo em casa lá, que era do pai, de alguém, tipo, Uhum. vai jogar fora o negócio, ou vai querer doar pra. Ah, vou doar pra uma escola aqui, não sei o que eu fazer com isso. E olha só que coisa diferente e legal. E ficou bem legal porque as flores secas que eles botaram tá combinando assim com o tom do É, mapa, né? Então ele sim. ficou realmente bem vivo, assim, bem chamativo, né? E Como... esse outro aqui colocou um ganchinho com uma corda para É. botar essa papel higiênico. Achei bem interessante também. E aí aqui já trouxe alguns exemplos para vocês, já caindo para objetos mesmo, né? Uhum. Aqui uma case de violão que virou um Um porta porta-joias, né? joias. Uhum. Esse outro aqui que eu achei bem diferente, que é um ralador que virou um Aham. porta-brincos. Mas você vê que ele tá combinando, porque ele tá azul, a mesa é azulzinha, Aham. aí tem um flamingozinho ali atrás, então tá tudo assim, essa paleta assim mais meiguinha, né?
E esse outro aqui já é um cabide, que essa pessoa colocou uns ganchinhos e ela consegue colocar todos os cordões dela organizado. Sim, que é também uma coisa muito boa de se ter os cordões à vista e organizados, né? E não Uhum. embolados dentro de uma caixinha que você Toda não vez tem que usar aquele embolar aquilo tudo. Eu já tive isso. desembolar. É muito ruim. Nossa, É muito ruim. Eu creio que esse aqui foi muito. o último. Uhum. Esse aqui foi o último. Você pode parar com a transmissão. Porque, assim, o objetivo aqui não era trazer muitas coisas, mas só dar esse gostinho para vocês de que como é possível mudar as coisas de funcionalidade, né? E ter Sim, coisas personalizadas sem você precisar ir lá e gastar um dinheiro, alguma coisa assim, né? sim, é verdade. E aí você pode descobrir muitas coisas, né? Muitas itens versáteis, né? Locais Uhum, versáteis dentro da sua casa. E isso é um ponto que a gente queria trazer para vocês, né? Nessa fase em que você se descobriu aí que precisa dar uma repaginada na sua casa, percebeu que ela tá aí sem graça e um ponto e dar um direcionamento melhor para vocês, ao invés de sair por aí, né, ticando um pouquinho ali, ticando um pouquinho aqui e não chegando a definição nenhuma, porque isso é uma etapa muito importante das nossas vidas, né, da gente, né, fazer essa análise, essa autoanálise, esse conhecimento, né, é cuidar não só de nós mesmos, mas também da nossa família, né, uhum, criar um lar produtivo e bom e feliz, né, de se conviver. Então, em resumo, eu acho que, né, seriam esses o como fazer, né, identificando os conflitos, observando a rotina e ver, né, no final das contas, o que faz ou não sentido para você. Né? Que quando você começa a observar esse todo, todo esse espectro que a gente falou, desde objetos, como você usa o ambiente, como as pessoas que moram com você usam o ambiente, o que uhum, faz realmente sentido para você, né? O que você realmente quer manter. E isso é uma coisa de muito autorreflexão, que só você mesmo vai poder responder. E pode ter a arquiteta, o melhor arquiteto, né, do mundo, uhum. mas é muito interno nosso, né? Então a resposta, né, tá dentro de você. Então é quanto antes você trabalhar isso, mais cedo isso vai despertar em você, vai destravar em você esse seu lado decoradora e mais perto você vai estar aí da sua casa dos sonhos. Né? E esse foi o tema do nosso podcast de hoje. Uhum. Nos desculpem qualquer travinha, qualquer errinho, mas esse foi o primeiro. E espero que de muitos. E até a próxima, né? Até o próximo com outros temas. Inclusive, nós já estamos, né, divulgando a agenda, né, semanal. Se inscrevam nas nossas redes que a gente divulgar, no grupo de Telegram que a gente vai divulgar, tá? Nos e-mails, para você se inscrever, ativar o sininho aqui do YouTube, no Instagram, ficar por dentro. A gente vai fazer de tudo para poder notificar vocês, para estar por dentro, né, ainda mais desses temas. Então fiquem ligados aí quando a gente estiver disponibilizando os links para vocês poderem ficar atentos aí dentro, da nossa programação da agenda, não é mesmo, Thay? Sim, com certeza. Então, esse foi o primeiro episódio do podcast de Strave Decor. A gente aguarda vocês na próxima quinta-feira, 4 horas da tarde. A gente vai ter o nosso próximo tema, que vai estar muito legal. É um tema que está muito em alta agora, né? É algo que está se falando muito por aí. E a gente vai ver como isso
interfere na decoração. Olha o suspense que eu tô fazendo aqui, né? Suspense. Suspense, ó, tô fazendo uma antecipação aqui com vocês. E, mais uma vez, se vocês gostam desse tema, se vocês conhecem mais mulheres que também precisam destravar a decoradora que há nelas, mandem para elas também, compartilhem esse canal, porque nós vamos ter muito prazer em ajudar vocês. Nós somos do Lar em Casa, e se você gosta de decoração, esse aqui é o seu lar. Muito obrigada, gente, e até quinta-feira. Tchau, tchau. Um beijo, meninas. Obrigada por estarem com a gente